Mas é assim, está a falar das associações. Em Angola, uma associação para que as suas ações sejam de grande envergadura deve ser reconhecida. O porquê que o doutor diz que não é necessariamente ser legalizado? Nós estamos no estágio incipiente da República. Nós, muitos aspectos, somos virgens. O país carece de inúmeras discussões. Então, veja, há um Ctrl-C, Ctrl-V de copiar a Constituição escolar na Constituição angolana, e o nosso povo não tem entendimento do que é uma associação e do que é uma fundação. O que precisa reconhecimento é a fundação. É a fundação. Você não pode vir ao público, feito eu, dizer que quero democratizar um país e não ter a cultura mínima para distinguir uma fundação de uma associação. Quando dois moradores do bairro, cinco moradores vizinhos sentam, aquele ato é associação. E aquele ato não precisa pedir a nenhum órgão de Estado para permitir que cinco vizinhos sentem para conversar. Que fosse conversar de igreja, fosse conversar de futebol, aquilo é associação. Aquilo não permite, não Doutor, precisa. isto é a Vou terminar associação o raciocínio. ideal. Doutor, esta é a Não, não, associação calma, ideal. calma. Eu Ah, preciso trazer isso na arena política, como estou a fazer, porque até mesmo os próprios governantes andam a fantasiar, e que a lei não lhes dá esse respaldo, de que eles precisam dar permissão. Eles não têm que dar permissão a ninguém para se reunir. É aí, cada vez que as pessoas vão descobrindo cada coisa, é nisso que o MPP agora está a democratizar o país. O meu processo de luta para legalizar o país, ela por si só vai democratizando as mentes. Quando alguém hoje descobrir que a associação é quando vocês se juntam para conversar, qualquer que seja a coisa, e voltam a agendar a próxima sentada, não precisa o Estado autorizar. Eu posso abrir a minha casa e pedir às pessoas que venham sentar na minha casa. Eu posso abrir um escritório em qualquer lugar de Angola, sem que ela seja um escritório de uma empresa. E posso pedir que as pessoas possam reunir nesses escritórios pelo país inteiro. Posso. É liberdade. As pessoas são. Nós somos um país que fomos formatados para sermos cidadãos da ditadura. Não é só o governante que é o membro da ditadura. O povo também é membro da ditadura. E porta-se como deve se portar um povo sobre uma ditadura. Para trazer a democracia, não é conscientizar o alto escalão do MPLA somente, é ensinar o povo a ser democrático. Isso que estás a ouvir é o exercício da democracia. Há sim, quem mas vai doutor, fantasiar. doutor, o que eu gostaria, vamos de forma criteriosa, não é? Porque desta forma quem está a nos ouvir fica um pouco perdido, não é? Por quê? Doutor, na questão da associação não nos esclarecemos. Está a dizer que está a democratizar, o MPP está a democratizar o país. Permita-me ser um pouco mais petulante em trazer esta questão. Eh, não acha que é muita presunção ou narcisismo político da parte do presidente do MPP dizer que está a democratizar o país? Porque existem vários outros atores que já estão no terreno, têm feito, têm transpirado, e o doutor Se ainda eu não. acabo, Sim. se eu acabo de dizer que precisamos distinguir uma associação de uma fundação. A fundação é aquele que é cabimentado ao Orçamento Geral do Estado. Nenhuma instituição vai ser cabimentada ao Orçamento Geral do Estado sem uma aprovação, isso é óbvio. Mas Se você traz isso. nem todas as fundações, doutor, nem todas as fundações são cabimentadas pelo Estado. Ele tem o Para, para, direito de ser para, cabimentado pelo Estado. para, Há uma para, fundação que tem para. fundos Diz, próprios. diz nome de uma fundação, porque as pessoas estão a confundir o que é uma fundação. Diz nome Mas de uma fundação, é diz nome Angola. só de uma fundação em Angola, uma fundação que não é cabimentada pelo Estado. E Diz. estamos a falar de Angola, mas se formos na ciência, posso te levar o caso, por exemplo, de uma fundação Bill Gates. Eles não são Para, financiados pelo para, Estado. para. Ok, me deixa então comentar. A Fundação Big, espero ser fundação, Eh, o ela que o que os bilionários têm as fundações? O montante que ele tem que pagar de impostos ao Estado, se ele tiver uma fundação, ao invés do Estado lhe cabimentar uma verba, ela aprova um custo da sua fundação e ela deduz dos impostos que ele tem a pagar ao Estado. Olha, eu sou um trilionário, eu pago ao Estado 200 milhões de dólares por ano e a lei de Angola permite que 2% do que você tem a pagar ao Estado, você Esta parte devemos ouvir bem.
doutor, o seu áudio está em soluços. Doutor, o seu áudio está em soluços. ter. Posso Doutor, retomar? sim, Posso sim, pode retomar? retomar, porque o seu áudio estava em Ok. soluço, não percebemos nada. Pode retomar. As pessoas têm que entender o seguinte: quando você ouvir falar de fundação, ele é patrocinado pelo Estado em qualquer lugar do universo, do planeta Terra. As fundações, elas deduzem, estão associadas às SAs, às empresas sociedades anônimas. O banco tem fundação. O banco tem X de lucro e tinha que pagar Y para o Estado. Ele vai deduzir X% do lucro, do montante a pagar ao Estado, investe na fundação. Big Elts. O Big Elts tem X% a pagar ao Estado americano. Ele deduz X% dos impostos que ele tinha que pagar ao governo americano, investe na fundação. Porque todos os países do mundo precisam atender às metas de milênio. O compromisso com o mundo, com o país e com a cooperação internacional. Os países mais ricos, as suas fundações, incluem um orçamento para a cooperação internacional. Os países mais pobres, as suas fundações primeiro precisam sanar os problemas internos. Essa questão de fundações daria um debate para nós árduo. Ainda está no estágio incipiente, está no estágio virgem, a perspectiva de entender fundação. Você não Doutor, pode. eu percebi a questão da fundação e eu estou de acordo contigo que é um debate que ainda há que se fazer. Por quê? Eu vou me justificar, porque cada país tem a sua legislação e nem toda fundação, para cumprir aquelas regras de contribuição, digamos, do fisco, não é? Ou fiscal, não necessariamente seja uma fundação de beneficência. Existem fundações de investigação científica, não é? Beneficia o país, beneficia os negócios. A fundação, ela sempre beneficia. Ela é filantrópica, ela sempre vai beneficiar. Ó, E ela é, sempre, usou quando a não palavra recebe, justa, usou a quando palavra não justa, a recebe, filantropia. quando não recebe recurso público, ela deduz do dinheiro que iria para o Estado. Acaba recebendo na mesma recurso público. Você tem uma empresa, como o Big Gates, tem uma empresa que fatura bilhões, que tem que pagar X milhões de impostos, e ela abate X% de impostos, porque isso que estamos a falar é uma fórmula de república de Estado. O que é fórmula de Estado? O Mencanato, que era um senador romano, que inventou a lei de incentivo à cultura, lá de Roma, estamos a falar do governo de Roma, do Estado de Roma, do Império de Roma. Estamos a Entendo. falar do Estado que hoje nós conhecemos, ela bebe muito de Roma. Todos os Uhum, países do mundo, eles tiveram que adaptar a lei de mecenato trocando um nome. Brasil, por exemplo, no estado de São Paulo, chama-se Lei Mendonça. uhum, A nível do Brasil, a mesma lei chama-se Lei Rouanet. Todos os uhum, países do mundo adaptaram a tal lei. Todos os países interpretaram Roma. É uhum. universal. Então, quando você é político, você precisa entender o que é filantropia, o universo filantrópico. Você precisa entender várias coisas para você conseguir ter certeza que vai tirar o seu povo da miséria. O que está acontecendo em Angola? A arena política não tem entendimento das coisas mais simples. Por isso que ministros estão envolvidos em crimes o crime típico de governantes chama-se crime de A colonia. propósito, doutor, permita-me fazer perguntas precisas. Porque o que Ok, está a possível. dizer, o que está a dizer tem lógica e é próprio assim. Mas agora, para poder ajudar as pessoas que estão em casa compreender, vamos partir na ótica de que quem está a governar o país ainda não tem métodos de transparência na administração pública. Porque se não existe compreensão, entendimento do que é uma fundação, como é que a fundação deve funcionar, portanto, é um problema ainda, não é, de letarcia política Não da gestão. existindo não existindo esse entendimento por parte do governante, se ainda pelo menos existisse o tal entendimento por parte da oposição, o país tem que compreender, a oposição vigente até então, antes do MPP Angola, era equivalente o raciocínio àquilo que o MPLA podia produzir. Porque não tinha uma força política que tivesse determinado a elucidar o país. O MPP Angola não é arrogância. Olha o que está acontecendo nessa fala aqui nossa. Nessa fala nossa, nós estamos a demolir barreiras, estamos a construir uma perspectiva que bem pouco tempo não existia. Quando você é um homem da oposição e é líder,
para, que eu dizia assim, líder de processos de transformação. Quando você é líder de processo de transformação, acontece isso. Você desconstrói a ideia que você tem da fundação, a ideia que você tem da associação, e você segue desconstruindo, construindo novas perspectivas. Isso é democratizar o país. E você vai permitindo que outros vão acendendo as suas luzes, como dizia Nelson Mandela. Se você, pelo menos, acender a sua luz, vai refletir em volta. Mas também isso pode permitir que os outros acendem a sua própria luz. Muitos vão brilhando nesse país. Ok, Então, doutor, permita-me, porque o nosso tempo também está a contar o relógio, não é? é Aqui verdade. introduziste um debate muito sério, muito importante, imprescindível, que é a questão de fundação, associação. Portanto, o CERN, tem que se chegar no CERN, esclarecer e estabelecer as balizas justas para que a fundação seja a fundação. Isto em Angola. E só Voltando, para ter ideia, para terminar isso aqui, sim, as leis existentes sobre essa matéria em Angola são suficientes. Só falta elucidar. O falta universo. elucidar. As leis que existem sobre a fundação e associação não precisam mudar uma vírgula, só falta interpretá-las e debatê-las. Não, mas Porque doutor, elas foram copiadas de outros países, é Ctrl+C, Ctrl+V. Foram e copiadas. como é que se pode fazer escola, para esta questão de elucidação? Pois, se tivéssemos oposição, o papel da oposição é exatamente apontar as falhas de quem governa. Só que a UNITA, ela não tem um entendimento da governação. O nível cultural da UNITA, da cabeça da direção da UNITA, é muito baixo. Então, ele não consegue levantar pautas muito claras, muito objetivas. Porque a oposição, de alguma forma, de um lado, ajuda o povo a ter entendimento do que é justo, do outro lado, força o governante a corrigir. Mas O agora, MPLA, doutor, eu quero que perdão, eu quero que ganhes o teu espaço, ganhas o teu espaço. Enquanto MPP, as leis existem. Agora, qual é o método adequado para, não é, portanto, elucidar que haja um entendimento vulgarizado, transversal? o que o MPP tem feito? Eu sou um dos maiores doadores políticos. Eu me dou nos canais como o seu e de tantos outros. Os outros homens da oposição deviam fazer o mesmo. Se a saúde me permitisse, por semana eu estaria em 3, 4 canais de jovens angolanos a falar. É partilhar o conhecimento de forma incessante, sucessivamente, sem parar. Então, o MPP Angola já faz isso. O MPP Angola acabou de dizer que eu não preciso de reconhecimento do Estado para eu ser associação. Eu só preciso gerar uma ata, vou no guichê único, autentico minha ata, legalizo, registro a minha associação e vou-me embora, porque eu não quero nenhum centavo público. Se eu não quero nenhum centavo público, não preciso elevar a minha associação ao estatuto de fundação. Então, o associativismo nacional vai acontecendo dentro daquele grupo. Vamos passar a reunir nos municípios, nas comunas, nos distritos. Mas, doutor, aqui não te contradizes quando dizes que a associação não precisa de legalização e aqui acabas de dizer que a associação deve se legalizar. A legalização que você estava a me referir é a legalização no sentido da permissão. Você vinha falando de legalização no sentido de permissão. Porque para você abrir a sua empresa, você não depende que alguém te autorize a abrir a empresa. Você que É toma a de vontade iniciativa. própria, é vontade dos cidadãos e vão e registram. É É isso? registrar. No registrar não existe veto no registrar. Não existe, Uhum. foi reprovado. Salvo se já encontrar um nome igual ao que você pretende dar. E aí você E troca de nome. símbolos também, símbolos. E símbolos também. Então as pessoas têm que entender em quais segmentos há vetos, em quais não há vetos. Para eu ter a Ok. minha associação, não há veto para ter associação. Bom, mas Doutor, você me pergunta uma coisa: como vamos sim. sair da internet para a prática? É Aham. que um cidadão que usa a internet, aqueles que conseguem nos ouvir a nossa conversa, aqueles que conseguem entender 15% do que estamos a falar, porque não pense que é brincadeira. O que estamos a falar aqui é chumbo. Tem muita gente que já ficou atrás da nossa conversa, já não está mais entendendo nada. Sim, sim. Então, agora imagine que vai sobrar, naquela multidão, vai sobrar 5%. E aquela parte que não está entendendo nada, parte deles são ativistas, do BRIC. São ativistas, entendimento muito baixo. Ele vai vir, ele pensa que está me atacar, mas ele está expondo o nível de cultura que é muito baixo. Então, aquele grupo que ficou por trás, Aham. aqueles 5 que estão a acompanhar a nossa, aqueles 5% que estão a acompanhar a conversa, que estão a entender o que está a fluir, a conversa está a fluir perfeitamente. Isso representa 5%. Em outros países, teria representado 90%.